Hoje em dia existe uma tendência a você analisar o câncer dentro de um contexto de doenças graves, que, embora tenham rótulos diferentes, elas podem ter uma gênese análoga dentro do seu surgimento, como alterações dentro do núcleo celular, etc. Discute-se, inclusive, como é que essas doenças, ou como é que esse conjunto de situações poderia ser chamado. Não existe um bom nome para isso ainda. Algumas pessoas tendem a chamar, por exemplo, de doenças catastróficas. Agora, imagine você, se amanhã você for conversar com o pai e com a mãe, você vai procurar quem agora para o tratamento do seu filho? Vai procurar um especialista em doença catastrófica. Eu acho que Nossa. não pode haver nome mais infeliz, Sim. mas eu estou dizendo é uma realidade. Na verdade, existe um grupo de doenças que são análogas na sua gênese. E, portanto, hoje, quando você analisa hospitais de câncer, por exemplo, você vai ver que muitos deles têm partes do seu interesse científico dedicados a outras moléstias em função desse conceito. Nós mesmos, no nosso serviço na USP, estudamos bastante uma moléstia que aparentemente não tem nada a ver com o câncer, mas tem certas relações biológicas, que é uma doença chamada epidermólise bulhosa. Uma doença terrível. Enfim, hoje em dia, uma técnica eventual para tratá-la envolve transplante de medula, e a gente tem feito isso na universidade. Mas eu estou só apenas citando esse exemplo, né, que essa seria uma doença enquadrável nesse contexto que nós falamos aí. Perfeito. Então, se a gente pudesse separar, por exemplo, pega uma criança com um neuroblastoma, né? O quanto disso é ambiental, quanto disso vai ser epigenético e quanto disso vai ser apenas genético, né? Aí eu estou colocando a questão, será que se existisse algum exame lá atrás que a gente fizesse um diagnóstico logo após um recém-nascido, a gente já sabe que a criança vai ter um neuroblastoma ou depende de alguns fatores ambientais a qual a criança vai ser exposta? Certamente isso acontece e você não sabe isso com muita exatidão, obviamente. Eu vou citar alguns exemplos para você, ou dois exemplos muito tranquilos. Um deles é com as chamadas leucemias mieloides agudas do lactente. Normalmente elas surgem com um tipo específico de mutação, ok? Crianças pequeninas que desenvolvem essa leucemia mieloide aguda têm um tipo específico de mutação. Onde que essa mutação surgiu? Será que ela já veio do útero da mãe ou não? Hoje em dia nós temos pistas muito interessantes nesse sentido. Crianças que desenvolveram essa mutação, que desenvolveram essa doença com alguns meses de vida, mas que tinham seu sangue colhido anteriormente para fazer o teste do pezinho, que Sim. todo bebê faz quando nasce, tiveram essas amostras guardadas, analisadas. E se verificou que, embora naquele momento não houvesse a doença presente, mas essas mesmas mutações já estavam lá presentes. Certamente elas vieram, então, da vida intrauterina. A criança nasceu dessa forma. Aí estudar o porquê que as mães teriam tido essa chance maior de desenvolver a mutação. E aí nós conseguiríamos saber, talvez, um mecanismo de evitar. Drogas, alimentos, uma série de elementos poderiam explicar esse tipo de coisa, né? Uma outra situação que pode também ser olhada como representativa disso que nós estamos falando é que ocorre com crianças que nascem através de fertilização in vitro. A fertilização in vitro, ela mesmo nas crianças que... Fertilização in vitro, aquela que mexe dentro do núcleo, chama-se ICSI, né, que você injeta dentro do citoplasma, a injeção intracitoplasmática do esperma, né? A essa manipulação genética toda. Se verifica em algumas dessas crianças que mesmo fenotipicamente normal, olhando se ela não tem nenhuma anormalidade, mas elas podem ter as alterações epigenéticas do seu genoma, é teoricamente normal, mas a função dele é anormal, e essas crianças podem eventualmente não ter alteração nenhuma, mas em um número relativamente significante delas, você pode surgir, por exemplo, uma neoplasia. E aí a gente vai encontrar que outros quadros sindrômicos dentro do elenco de doenças pediátricas podem ter alterações epigenéticas similares. Então, qual é o link entre essas coisas? Onde é que vem o fenômeno que deflagra esse processo todo? E aí é a grande questão a ser Se o estudada. senhor fosse chutar uma proporção de dependência puramente genética ou puramente epigenética, aí eu vou traduzir para os leigos, né? Se a gente tivesse
tentando achar uma proporção. O quanto aquele câncer veio de um pré-determinismo, por acaso, por a sorte, e o quanto ele veio pelos fatores ambientais. Daria para fazer alguma proporção? É difícil de dizer. Olha, você sabe, por exemplo, isso é em cerca de 4 a 5% das crianças apenas você encontra claros determinantes do surgimento de um câncer. Por exemplo, uma criança com uma síndrome de Down, problemas que você sabe que são associados ao surgimento maior de câncer. 4 a 5% dos casos apenas. Quando você estuda essas crianças geneticamente, você vai encontrar em pelo menos 15% delas alterações genéticas que não se traduziam por situações, enfim, de aparência da criança, ou de comportamento, ou enfim, de alterações que fossem sugestivas de tal qual problema, como, por exemplo, acontece na síndrome de Down. Mas existem aquelas alterações lá presentes e certamente há uma imbricação entre elas. Mas você vê que nós estamos falando de números pequenos e ainda, né? E provavelmente, na medida que a metodologia se aprimora, você vai ter condições de identificação muito mais ampla desse tipo de alterações.